Opa, bem-vindos ao Musicalmente Falando, projeto curado por mim, Davi Nóbrega, que tem como objetivo falar de música de maneira sucinta, informativa e descontraída, ocasionalmente sozinho, ocasionalmente trazendo alguns convidados de alto gabarito. No primeiro episódio, eu e Cauã, um dos grandes fãs de Beatles aí do Seridó, vamos falar sobre a banda anteriormente citada, considerada por muitos a maior banda de rock de todos os tempos, e que exerceu sua influência na época e a faz até hoje, mesmo que parte dos seus membros já não mais estejam entre nós, e ela tenha durado apenas 8 anos em sua formação original. Falando sobre a discografia, começamos com Please Please Me, o primeiro álbum deles, lançado em 1963 pela Falophone, selo da EMI. Esse álbum ele surge depois de um período de muita turbulência para a banda, pois apesar de terem um sucesso estrondoso se apresentando ao vivo, as gravadoras ainda não enxergavam potencial nelas. A Decca foi a primeira que as rejeitou por afirmar que o material era pouco inspirado e que a ausência de músicas autorais poderia ser um problema. Posteriormente, George Martin, produtor da banda desde o início até o fim, também os rejeitou, afirmando que eles não tinham performances muito inspiradas e o conhecimento musical necessário. Apesar disso, Brian Epstein, empresário da banda, consegue um acordo com dirigentes da EMI que tinham como intenção usar as composições de John Lennon e Paul McCartney para outros artistas, desde que eles pudessem fazer uma gravação. Eles não poderiam prever que a primeira gravação da banda seria um sucesso estrondoso, e após o single Love Me Do, a pressão por um álbum se tornou inevitável. E ele sai, como já foi dito, em 1963, com 14 faixas. Calma vai dizer agora quais são essas. Pois é, das 14 faixas presentes no álbum, 6 são covers e 6 são originais, com o selo Lennon-McCartney. Mas aqui, pelo menos na Wikipédia, tem uma separação, mas eu acho que todas têm o selo Lennon-McCartney, era o usual da época. Os covers são. Não, eu vou primeiro falar a listagem normal das 14 músicas. Divididas em lado A e B, cada um respectivamente com 7 músicas. A primeira é I Saw Her Standing There, Misery, Anna, Go With Him, Chains, Boys, Ask Me Why, Please Please Me, Love Me Do, P.S. I Love You, Baby It's You, Do You Want to Know a Secret, A Taste of Honey, There's a Place e Twist and Shout. Dessas 14, 6 são covers, sendo elas Anna, Go With Him, Chains, Boys, Baby It's You, A Taste of Honey e Twist and Shout. E as outras que eu disse, as que sobraram, são músicas Lennon-McCartney. Quais você acha que são os pontos altos desse primeiro álbum? Os pontos altos do Please Please Me, que na minha opinião é um dos álbuns mais divertidos dos Beatles, pra mim é a música título do álbum, Please Please Me, I Saw Her Standing There e Twist and Shout. Aí quais seriam os seus pontos negativos em relação a esse álbum, Davi? As músicas. Eu acho que muitos dos problemas estão relacionados aos covers. Eu acho que Boys não é um bom cover, Oxi. mas algumas É, músicas autorais já apresentavam alguns problemas. Eu acho que Do You Want to Know a Secret é pouco inspirada e Ask Me Why também. Essa é uma opinião controversa, porque posteriormente hum. Ask Me Why até saiu como single. Mas eu prefiro as músicas título, Please Please Me e Love Me Do, que pra mim são os pontos altos. Só duas? São as principais, eu diria. Aí, e os Próximo. negativos? Os seus negativos? Já falei, meu microfone tava mutado. Ah, eu devo ter. Não devo ter entendido. Pra mim seria Taste of Honey, Chains Hum, e P.S. I Love You. Qual eu dessas gosto de A três? Taste of Honey. Qual que você disse que gosta? De A Taste of Honey, eu gosto dela. Eu acho É. Eu botei como que a menos pior. Eu acho que dessas a pior pra mim, acho que é P.S. I Love You. Eu acho que é a música menos inspirada do álbum. acho que Boys. Eu acho difícil conseguir disputar com Pois, Boys. pois eu acho Boys bom, é um bom cover. É muito. Pra mim é uma música que foi feita só pra preencher o álbum. Eu vejo muito bem ela com essa função. Vamos falar do próximo, Revistar. Ah, o que próximo foi álbum. With the Beatles, que ele sai com muito mais recurso do que o anterior. Eu esqueci de citar essa informação, mas Please Please Me ele foi gravado em um dia só porque as sessões eram muito caras e o orçamento dado pela EMI, a Farlofone, nessa época era miserável. É uma pequena contextualização, a Farlofone ela não era um selo de música pop, era destinada a discos de comédia, discos de música clássica, coisas que em geral não seriam líderes de venda e ficavam destinados a elas, os artistas seriam esquecidos. Perante o sucesso
do Please Please Me, que ficou 30 semanas no topo dos discos mais vendidos da Inglaterra e só foi substituído pelo próprio The Beatles, eles tiveram um orçamento muito maior e puderam produzir material ao longo de 3 meses. Mesmo assim, ainda houve a presença muito grande dos covers. São 6 covers e 7 músicas autorais. Esse álbum ele também abriu portas para que os Beatles pudessem deixar de ser um fenômeno regional da Europa e migrarem para os Estados Unidos. Ele também foi o primeiro álbum a ingressar no top 200 da Billboard. Fale sobre as faixas agora. Bom, é praticamente igual ao outro álbum em questão de montagem, assim, ele tem 14 músicas também, que era o padrão dos discos britânicos da época da EMI. Se eu não me engano, esse foi o primeiro disco que chegou nos Estados Unidos, e ele tinha até um nome diferente, o nome dele era Beatlemania. Esse foi o primeiro disco que deu contato à geração da época norte-americana, e também eu acho que sul-americana. Foi o primeiro álbum que chegou também no Brasil com o mesmo nome, Beatlemania, e ele contém as 14 faixas em ordem, seriam It Won't Be Long, All I've Gotta Do, All My Loving, Don't Bother Me, Little Child, Till There Was You, Please Mr. Postman, Roll Over Beethoven, Hold Me Tight, You Really Got a Hold on Me, I Wanna Be Your Man, Devil in Her Heart, Not a Second Time, Money, That's What I Want. E as músicas que são covers são Till There Was You, Please Mr. Postman, Roll Over Beethoven, You Really Got a Hold on Me, Devil in Her Heart e Money. Bom, em semelhança ao outro álbum, os covers desse álbum majoritariamente são de músicas do rock clássico da década de 50, como por exemplo de Chuck Berry, do Smokey Robinson e com influências do Little Richard também. E para você, Davi, quais são as melhores faixas desse álbum? Eu acho que, em geral, é preciso falar como já apresentava uma evolução musical notória nas composições dele. Eu destacaria primeiro All I Gotta Do e All My Loving, uma composição Muito boa dos de Beatles. uma delas de John Lennon, outra de Paul McCartney. E All My Loving principalmente porque eu acho que é a melhor faceta de Paul McCartney da época, uma música que ela é bem mais complexa, ele evolui muito como vocalista nessa música. Ela Uhum. tem uma guitarra bem veloz e ao mesmo tempo que contrasta com os vocais que ele faz. E Alvagara Du, ele é a primeira música que apresentou uma levada um pouco mais lenta. O baixo e a bateria são bem interessantes. Eu acho que seria até uma tendência de John Lennon com o passar dos anos e fazendo composições cada vez mais melancólicas. Eu gosto de Hold Me Tight também, que é uma canção genérica, mas que ela remete um pouco ao rock and roll que eles reproduziam em cover. E por último, You Really Got a Hold on Me, que é um cover essa música, You Really Got a Hold on Me, É, do Smokey Robinson. mas eu acho que é uma boa interpretação, eu gosto dela. Nem Hum. tudo são flores. Qual você acha que são os pontos baixos desse álbum? Pra mim, seria Little Child. Eu acho que é a música, mas eu não sei, a produção dela pra mim é meio esquisita. Tem a parte da gaita, eu não gosto muito. E a letra da música também, eu acho meio dissonante, pra falar a verdade, não encaixa. Também Devil in Her Heart, eu acho um bom cover, eu gosto da melodia e tudo. É cantada pelo George Harrison, se eu não me engano, essa. Mas em relação ao álbum todo, eu acho que é também uma das mais fracas. E Don't Bother Me, que também é cantada por George Harrison. E eu acho que essa é a original, é a primeira música original dele no álbum dos Beatles. É a primeira música original a primeira Harry Song aí do álbum dos Beatles. Mas ele tava começando e em relação, principalmente no álbum mesmo, fica muito distante, porque a música anterior a essa é All My Loving, que é a minha música favorita do álbum. E eu acho que é uma das melhores composições do álbum. Aí em seguida vem Don't Bother Me, que eu acho que o contraste Eu não acho ficou bem legal. legal no ritmo do álbum. É, pois Porque é, as 3 primeiras músicas, elas são muito boas. é verdade. Long Long talvez um pouco mais abaixo, mas All I Gotta Do e All My Loving são muito boas. O Pois é. que é que você acha de Please Mr. Postman? Eu acho Please, que é Mr. Postman. disparadamente a pior do álbum. A pior do álbum, eu acho um bom cover. Muito superior à música original, pelo menos. Ah, não, é um padrão que era comum para os Beatles fazerem covers melhores do que a música Com original, as- só que ele. Por exemplo, você tinha dito You Hum, Really Got a Hold on Me, a versão original eu acho muito, 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 muito fraca. A dos Beatles é superior em todos os sentidos. É Os muito bichos têm uma boa, energia. É, tem uma progressão vocal que denota bem essa coisa do desespero, é um bom cover. Talvez, eu não sei, a gente tem que ver mais pra frente, mas um dos melhores. Vamos pro próximo. pois é. O álbum seguinte foi a Hard Day's Night. Aí a Beatlemania ela já tinha chegado ao seu auge
o que fez com que a banda firmasse um contrato de produção de filmes com a United Artists, fazendo com que o primeiro álbum lançado depois dessa parceria fosse parte trilha sonora do álbum, parte do filme, perdão, e parte músicas inéditas. É interessante observar que esse foi o primeiro álbum dos Beatles que não tinha nenhum cover. Todas as músicas eram originais, denotando ainda mais a evolução da banda. O álbum e o filme saíram no mesmo dia, em 10 de julho de 64, e eu destaco nesse álbum como o John Lennon estava muito mais participativo. Praticamente tomou as rédeas do álbum, é o autor principal e vocalista de 9 das 13 faixas. Quais são essas faixas e quais você acha que são os destaques? Bom, diferentemente dos dois últimos álbuns, esse álbum não tem as 14 faixas. Eu não sei se porque ele foi o primeiro lançado já visando o público norte-americano, e na Capitol Records, na época, eles não faziam prensagens de álbum com 14 músicas, tanto que era muito comumente era muito usual, quer dizer, na época, os álbuns dos Beatles chegarem capados lá fora do Reino Unido, com tipo duas ou três músicas a menos, porque a Capitol Records, que foi a grande distribuidora das músicas dos Beatles da EMI, ela simplesmente tirava essas faixas porque não faziam esse tipo de prensagem. Então o álbum saiu com uma música a menos, provavelmente para ele chegar pelo menos assim, de forma semelhante como chegou no Reino Unido, também nos Estados Unidos, que eles estavam tendo muito sucesso por causa da Beatlemania. Bom, as 13 músicas, que são todas originais e todas com o selo Lennon-McCartney, são Hard Day's Night, I Should Have Known Better, If I Fell, I'm Happy Just to Dance With You, And I Love Her, Tell Me Why, Can't Buy Me Love, Anytime at All, I'll Cry Instead, Things We Said Today, When I Get Home, You Can't Do That, I'll Be Back. Pra mim, as melhores faixas desse álbum são Hard Day's Night. Eu acho que é uma das melhores baladas de rock and roll que o John Lennon fez, principalmente nesse álbum. If I Fell é uma das baladas mais melancólicas e eu sinto que ela tem muita influência dos dois. Eu não diria que é uma música muito John Lennon nem Paul McCartney, é uma boa composição compartilhada. Você dá pra ver que o DNA é bem 50-50. E And I Love Her, que é uma música muito Paul McCartney, mas eu acho que é uma das primeiras músicas dele que ele passa daquele ponto que ele tá indo mais para um pop do que o rock and roll, só que ele acerta no que ele tá tentando fazer. Ele não se passa fazendo aquela música McCartney enjoada. E pra você, Davi, quais seriam os pontos fracos desse álbum? Eu queria fazer uma pergunta, porque na minha opinião esse é o melhor álbum até agora. Você concorda? Eu acho que até as piores músicas desse álbum elas teriam lugar no Please Please Me e no With the Beatles. O que é que você acha dessa afirmação? Eu acho que as composições originais todas são melhores. Eu não saberia dizer, porque eu acho os dois primeiros álbuns mais divertidos em si, mas é um álbum ainda muito bom, principalmente tendo em ideia que tipo, todas as músicas são originais. O lado A desse álbum eu acho ele retocável. Todas as sete primeiras músicas são muito boas e quase todas elas viram um clássico da Concordo. época. Só que o lado B, ele tem algumas músicas que eu acho meio indigestas. Por exemplo, All Cry Instead, Things We Said Today, não são necessariamente mas composições, principalmente Things We Said Today, eu acho uma música bem composta até, o vocal do McCartney dela tá bom e tudo, só que All Cry Instead eu acho disparada a pior música do álbum. E as outras, assim, Eu elas... diria I Will Be Back. I'll Be Back, você diria? Uma das piores? Sim. Eu acho que é a pior. Uf, eu gosto dessa. Não me pegou muito. Eu concordo lá do A. Por ser a trilha sonora, eu acho que é onde tem as melhores composições. É, Eu não gosto tanto de I'm Happy Just to Dance With You, só que eu acho que ela também era muito não. importante Botei no ponto pro fraco. filme. É, ela se encaixa dentro do contexto do filme, por ser uma balada mais pop. E eu acho que aqui tem esse equilíbrio, né? Tem umas boas baladas, só que tem músicas que são muito rock and roll, a própria faixa título, I Should Have Known Better, If I Fail, que já é uma balada. Eu acho que tem essa intercala muito bem. O fato de não ter covers permitiu isso. Pois é, Vamos mas eu pra acho que... frente. Hum, Ah, é. Não, eu Pode acho que falar. em questão de composição, o álbum claramente evoluiu. Aqui eu acho que eles é quando eles fizeram o alicerce do que seria o padrão de música Beatles no Hard Day's Night. Tanto que se você botar pelo menos do A, qualquer uma dessas músicas, pra quem tem mais interesse em música pop, eles vão reconhecer as músicas, são muito famosas. E, pois é, foi um lançamento muito, eu acho que foi muito bem sucedido na época, porque principalmente veio acompanhado com um filme que também eu considero um filme muito bom, principalmente relacionado ao resto da filmografia dos Beatles. É um dos Eu não tenho melhores. certeza, mas esse filme concorreu ao Oscar, não foi? Foi, ele concorreu ao Oscar de melhor roteiro original.
Interessante. E também é interessante como as gravadoras elas podem quase acabar com tudo em um passo de mágica, como fizeram no álbum seguinte. Você vem de Hard Night para Beatles For Sale, você dá um prazo de 3 meses para os caras fazerem um álbum depois de gravar filme, depois de turnês enormes, extenuantes, e você coloca eles para gravarem um outro álbum no mesmo ano. Aqui eu acho que você vai falar isso melhor, só que tem muito cover de novo. Eu não gosto das letras, eu acho que foi um regresso total. Fala aí sua opinião, eu já sou muito enviesado em relação a esse álbum. Quais são as faixas boas desse álbum? Porque eu deveria fazer isso agora, mas eu não consigo citar. Eu acho que talvez só I'm a Loser e Babies in Black. O resto eu acho bastante desprezível. Bom, o álbum ele destoou do outro, principalmente porque eu acho que ele perdeu muito do caráter autoral. Faz sentido porque eles estavam fazendo, igual da Evidência, enormes turnês e longevas, e eles tiveram que voltar para o estúdio por um curto período de tempo. Então, provavelmente eles utilizaram músicas que eles escreveram durante os períodos de show e não tiveram tempo de trabalhar em casa ou nos estúdios mesmo mais as músicas. Então, o álbum ele contém novamente em relação ao primeiro e segundo álbum, 14 músicas, diferentemente do terceiro álbum, o Hard Day's Night, que tinha 13, e aqui, igual o Davi disse, em semelhança aos primeiros dois álbuns, ele tá lotado de covers. Tem 7 músicas covers e 7 originais. Eu vou falar agora a listagem das músicas em ordem. São elas No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Rock and Roll Music, I'll Follow the Sun, Mr. Moonlight, Kansas City, Hey 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 Hey, 8 Days a Week, Words of Love, Honey Don't, Every Little Thing, I Don't Wanna Spoil the Party, What You're Doing, Everybody's Trying to Be My Baby. Então, igual o Davi disse, a maioria dessas músicas do álbum, elas deixam a desejar. Eu acho que o único destaque é, nomeável desse álbum seria 8 Days a Week. Eu acho uma música, eu acho uma música bem boa e ela é até Virou single, né? destoante. Hã? Virou single ou era single? Eu acho que virou single, mas tá no álbum. Pois é, uma música Lennon McCartney, ela segue naquela tendência da época de fazer músicas destinadas aos fãs, então, basicamente o Eu Lírico fala que ele queria que existissem 8 dias por semana para ele passar com a amada, e apesar da letra ser meio bobinha, enjoada, é uma música bem boa, principalmente na instrumental, eu acho, bem divertida. Destacaria também No Reply, eu acho que é uma música boa. E I Will Follow the Sun. Só que I Will Follow the Sun, ela, eu diria que é mais fraca comparada a essas duas. No Reply, eu acho uma boa música mais pro rock, só que ainda assim, ela tem muita pegada pop. Esse álbum, em geral, eu sinto que ele tem. A pegada rock dele é bem mais fraca. Até as músicas que eram pra ser mais pesadas sonoramente, como Rock and Roll Music, são muito abaixo da média, muito abaixo do esperado. Também dá para perceber nas autorais que eles estavam tendo muita influência de Bob Dylan, então estavam deixando um pouco o rock, fazendo mais um folk, é I'm a Loser, Babies in Black, elas são músicas que puxam muito para essa parte do folk, em questão de ter harmonia. Pois E as é. faixas mais rock and roll do álbum são os próprios covers. Né, que a escolha, eu não sei. Quem escolheu provavelmente foram eles mesmos, mas não foram muito boas. Rock and Roll Music do Chuck Berry. Eu não acho lá essas músicas. Mr. Moonlight é até um cover legal por causa do vocal do John Lennon, mas a música em si eu acho muito datada, principalmente pra época. Ela me parece muito arcaica, principalmente nesse álbum. Kansas City, eu diria que é um bom cover, o Paul McCartney canta bem, mas não é uma música que eu diria que eu gosto. Words of Love, eu acho disparada a pior música do álbum. Eu Eu não diria sei. até que é a pior música até esse momento. Pode ser. Não é uma música original, é do Buddy Holly. Eu não sei se essa música era famosa na época, mas né, não foi do meu agrado. É uma Honey Don't, performance muito ah, pouco inspirada, eu achei, Words é, of Love. também não tem. Não tem um ritmo bom em geral. Honey Don't é a música do álbum cantada por Ringo Starr, que a gente até se esqueceu de falar, mas normalmente em todos os álbuns tem uma música cantada pelo grande Ringo. E A Hard Day's também. Night não teve, né? Não tinha cover, então não deram nenhuma música pro cara cantar. É, eu acho, inclusive, Honey Don't um dos bons covers do álbum. Ele canta bem, o Ringo, e tem uma batida animada a música. Every Little Thing, é uma música aí ok. Agora que eu percebi que eu tô falando de uma música por si no pior álbum dos Tudo Beatles, mas. bem. Mas também outro destaque negativo seria Everybody's Trying to Be My Baby, que é outro Nossa, muito cover. ruim.
É cantada por George Harrison, tem um ritmo estranho, ele parecia que tava brincando, cantando, ele canta a música meio pulando, Everybody like to be my baby. Eu, eu não sei, eu não sei qual foi o intuito, se os bichos estavam na zoação mesmo, mas esse é um álbum, pelo menos pra mim, Davi, é muito abaixo da média, muito, muito abaixo. Esse foi o primeiro álbum dos Beatles que foi gravado puxando um, né? Quem sabe aí? Fato interessante. Se você introduz a maconha. É, agora o próximo. Eu acho que esse é, é quase um presságio, né? O Help. Aham, É o esse aí melhorou último, tudo. ele é o último álbum dos Beatles a ter uma pegada mais pop rock, só que já bastante distante do que era o primeiro. Ele não se parece em quase nada com o primeiro. Eu As diria faixas que, delas são eu diria que é o último álbum da fase Ye Ye Ye. também, com certeza. As faixas delas já são, além, talvez até você possa dizer que, por mais que sonoramente fosse Iê, 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 as temáticas são mais soturnas. Com certeza, as A músicas são própria Help melancólicas. é uma É, música soturna. Ticket to Ride, são poucas músicas que falam do amor como uma coisa positiva, e as que falam parecem estar ali só por estar, são meio distantes. Era uma fase muito ruim de John Lennon, que somada ao uso de drogas fazia com que ele produzisse algumas dessas músicas. Ele estava numa fase bastante prolífica também, então são duas faixas e só duas são cover. Você pode citar essas faixas e dizer quais você acha que são as principais e as melhores. vou citar agora. Pera aí que eu tô abrindo aqui a cola que eu tenho me esquecido. TH. Aí chegou aqui. Bom, são 14 faixas novamente. Eu acho que eles repetiram o padrão, porque as turnês no ano de 65 foram enormes, foi quando teve o Shea Stadium. Então, assim, os bichos estavam no ápice da popularidade. Mas a música só tem dois covers e são dois covers bons. Act Naturally e Dizzy Miss Lizzy e as outras faixas. Eu vou listar todas as faixas do álbum agora em ordem. São Help, The Night Before, You've Got to Hide Your Love Away, I Need You, Another Girl, You're Gonna Lose That Girl, Ticket to Ride, Act Naturally, It's Only Love, You Like Me Too Much, Tell Me What You See, You've Just Seen a Face, Yesterday e Dizzy Miss Lizzy. Bom, os dois Quais covers são são. Ah, as os do- músicas de George Harrison nesse álbum mesmo? As músicas de George Harrison nesse álbum são I Need You e You Like Me Too Much. Porque desde 63 que ele não tinha colocado É, uma música, e deu uma foi, melhorada legal. foi o primeiro álbum que ele teve composições originais, duas logo. Desde 63 e melhorou mesmo. Até a música dele mais fraca entre essas duas, que eu nem consigo decidir. São, assim, são músicas que em relação ao resto do álbum, elas são mais fracas, mas o nível aumentou legal. Elas são mais fracas em relativo a esse álbum. Elas não são músicas fracas, eu diria. Eu acho que os destaques desse álbum, eu vou falar aqui quatro, porque eu acho que ele tem músicas muito interessantes. Eu diria Help, a própria música título, You've Got to Hide Your Love Away, que como Davi disse mudou mudou muito no sentido de que as músicas são mais melancólicas. Então, a primeira música, a música título do álbum é Socorro. Isso ficou meio isso ficou meio escondido assim, atenuado na época, porque o filme Help, a narrativa dele é que tipo o Ringo ele precisa de ajuda, ele precisa de socorro. Então, no contexto do filme, principalmente para a juventude da época, deve ter se passado despercebido. Mas é uma música assim pesada. Aí tem também, de destaques que eu diria, You've Got to Hide Your Love Away, que ela é mais, tem violões de corda, é uma música instrumental bem interessante. Eu diria que ela se afasta do rock, só que ela tem uma sonoridade ainda similar e ela tem ali uma aproximação com o pop, só que fica legal a mistura dos dois. E novamente, é melancólico. O nome da letra é You've Got to Hide Your Love Away, ou seja, você tem que esconder o seu amor. Você é, eu também destacaria I've Just Seen a Face do Paul McCartney. Eu acho que é uma das músicas. Ela é mais pro lado country, folk. Eu acho uma das boas músicas do álbum. E Yesterday, que é a mais conhecida, é a música dos Beatles que tem mais cover de todos os tempos. Eu diria que é um dos grandes destaques do álbum. Pra você, Davi, qual seria as piores músicas desse álbum? Eu acho que é difícil falar em músicas ruins nesse álbum, mas eu coloquei uma das George Harrison porque, apesar de ter melhorado, o nível do álbum é muito alto. Então acho que You Like Me Too Much é uma. I Need You e Another Girl. Que são músicas que não são ruins, mas são genéricas. Eu diria que Another Girl é ruim, só que as outras duas são só genéricas. Tem algumas músicas genéricas, e o Gonna Lose That Girl é genérico, mas é divertido.
A síntese temática do álbum era muito mais melancólica, então acho que tem algumas faixas que estão ali sem necessariamente fazer jus ao que estava tentando ser dito pelos caras na época. Eu concordo. Aqui no meu eu só botei diferente, que eu botei a outra música. Não, eu botei Tell Me What You See. Eu não gosto muito dessa música. Eu botei a outra música do George Harrison, mas eu botei I Need You. Mas eu acho que, em concordância, eu acho que I Need You é uma das músicas não piores do álbum, mas ela é mais dissonante de escutar, principalmente por causa. Ela tem uma espécie de sintetizador que tá fora do tempo. Eu acho que foi proposital isso, mas quando você tá escutando você percebe. E sei lá, eu acho que não ficou muito legal. Pois é. E o próximo agora? Tem uma faixa que Ah, Tell Me What You See é considerada em uma lista que eu vi a pior música da história dos Beatles. eu concordaria. Eu não gosto não dessa música. Eu acho ruim. Eu não acho ela ruim, não, só acho ela genérica, assim como muitas outras. É como o nosso tempo de reunião tá acabando, eu acho que a gente vai fazer em duas partes. A primeira vai ser essa fase do Iê. Na É, próxima parte a gente fala dos álbuns posteriores e faz a tier list, ou até a tier list em um terceiro vídeo. Falou!